Eliminar essa parte aqui e jogar para aqui para cima. Então apagar e fazer de novo. Bom dia, galera, tudo bem? Todos aí? Finalmente a aula de Química. Saudade de aula de Química, né? Também estava. Então vamos lá, vamos começar. Matéria bem tranquila e muito importante, principalmente para o que nós vamos estudar futuramente, ou seja, nas próximas semanas, tranquilo? Então hoje nós vamos falar de NOx. Vamos só dar uma recapitulada no que nós vimos nas outras aulas. A partir do momento que nós vimos ligações químicas, nós vimos que são três tipos de ligações químicas. Ligação iônica, né? Ligação iônica é o quê? É aquela em que você tem a transferência de elétrons, ou seja, você vai ter uma espécie que vai doar elétrons, uma espécie que vai ser receptora de elétrons. Ou seja, os metais tendem a doar, os ametais tendem a receber elétrons, certo? Ligação iônica é sempre de um metal com um ametal, ou seja, a formação de um cátion, aquele que perde, e a formação de um ânion, aquele que ganha. Tranquilo? Depois nós vimos que existe também a ligação covalente. Na ligação covalente, você tem o estabelecimento de uma ligação química que se dá entre ametais, ou seja, espécies que tendem a receber elétrons, ou seja, eles vão compartilhar. Não vai ter mais alguém cedendo e alguém recebendo. Vai haver então um compartilhamento de elétrons, tranquilo? E isso caracteriza a ligação covalente. E por último nós vimos a ligação metálica, que é estabelecida somente entre metais, tranquilo? Beleza. Aí nós vimos as características de cada tipo de composto e tudo mais. Não vou entrar em detalhe agora. Beleza. Passando por isso, nós vimos também geometria, tipo de geometria, geometria linear, angular, trigonoplana, piramidal, tetraédrica, todos esses tipos. Perdão. Depois nós vimos também o que? Polaridade. O que seria polaridade? Quando você tem uma ligação química covalente e há uma diferença de eletronegatividade, ou seja, quando tem uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem uma molécula, você tem então, no caso, uma molécula que é polar, certo? Que pode ser polar. Quando não há essa diferença de eletronegatividade, ou seja, ela é nula, eu digo que é uma molécula que é apolar. Beleza. Agora, já adiantando para o que nós vamos falar hoje. Número de oxidação. O que seria o número de oxidação? O número de oxidação nada mais é do que uma distribuição possível dos elétrons a partir do momento em que aquela ligação química ela é desfeita, certo? Como assim? Por exemplo, se eu pego aqui um composto covalente, vou pegar aqui, sei lá, o HCl, fazendo uma ligação química aqui, uma ligação covalente com cloro. O número de oxidação nada mais é do que a pré-disponibilização desses elétrons aqui da ligação a partir do momento que ela é rompida. A partir do momento que eu rompo essa ligação química aqui, como é que vai ficar a distribuição desses elétrons? O que vai acontecer? O cloro ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele tem uma tendência a puxar mais os elétrons. Então o que acontece? A partir do momento que eu rompo essa ligação química, o cloro ele acaba recebendo esse elétron que era do hidrogênio e o hidrogênio acaba perdendo esse elétron. Ou seja, eu simbolizo isso daqui dessa maneira. Ou seja, o hidrogênio ele passa a ter uma carga positiva. Por que positivo? Porque ele perdeu. O cloro ele passa a adquirir uma carga agora negativa. Por que negativa? Porque ele ganhou. Certo? Tranquilo? Beleza? Então é isso que nós vamos estudar aqui. Por exemplo, numa ligação iônica, NaCl. Vou apagar isso aqui. Numa ligação iônica, NaCl. A partir do momento que eu coloco esse cara em água, a água consegue romper essa ligação. Quando eu rompo essa ligação, eu já sei o quê? O metal não doou elétron? O ametal não recebeu elétron? Então eu já sei o quê? Que eu tenho a formação do meu cátion
Na+, mais o meu ânion cloreto, ou seja, Cl-. Eu tenho o meu cloro, meu átomo de sódio, sem um elétron, ou seja, ele perdeu um elétron, e eu tenho meu átomo de cloro com um elétron a mais. Esse númerozinho aqui que está aqui em cima é o que nós chamamos de NOx, número de oxidação. Tranquilo? Então, é bem tranquilo, bem fácil. Vamos agora para algumas regras básicas. Primeira coisa, a determinação do número de oxidação. Substâncias simples, o que são substâncias simples? Lembra, primeira semana de aula, aquelas que só possuem um único elemento químico. Toda substância simples, ela vai apresentar um número de oxidação sendo igual a 0. Certo? Tranquilo? Por que igual a 0? Pensa comigo aqui no seguinte, H2 é H com H. Quando eu rompo essa ligação química aqui, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou hidrogênio? Há essa diferença? Não. Se não há essa diferença, significa dizer que o elétron que era do hidrogênio vai permanecer com ele. Ou esse elétron que era desse outro átomo de hidrogênio vai permanecer com ele. Ou seja, não vai ter uma desigualdade eletrônica, certo? Então eu posso dizer que o número de oxidação dele é igual a 0, porque não vai ter um átomo que vai perder, nem um átomo que vai ganhar, a partir do momento que aquela ligação química é rompida, certo? Tranquilo? Então não esqueçam, toda substância simples sempre será igual a 0. Exemplo, O2, H2, F2, o H2 que eu até representei aqui, tranquilo? É substância simples, tem apenas um elemento químico, NOx igual a 0. Não esqueçam isso. Tranquilo? Beleza? Substâncias, né, e átomos, no caso, que possuem NOx fixo. Isso daqui precisa saber, precisa, entre aspas, decorar. Vamos lá. Átomos que possuem NOx fixo. Primeiro, metais alcalinos. Metais alcalinos é aquela galera que está na família 1A, o grupo 1 da tabela periódica. Quando você pega a tabela periódica, essa primeira coluna aqui, à sua esquerda, são os metais, certo? Metais alcalinos. Toda aquela galera ali tem um NOx de +1, tranquilo? Quando você anda para o lado, metais alcalinos terrosos, grupo 2, toda a galera que está ali, naquele grupo 2, sempre terá um número de oxidação igual a +2. De novo, grupo 1, +1, grupo 2, +2. Outro cara que tem NOx fixo sempre, não é invariável, não é variável, o alumínio. Qual é o NOx do alumínio? Sempre. O alumínio sempre vai apresentar o NOx de +3. Preciso saber isso? Preciso decorar? Sim. Outro cara, prata, símbolo, Ag. Prata também tem sempre o NOx fixo. NOx fixo de quanto? +1. Certo? Outro, zinco, Zn. NOx fixo de quanto? +2. Sempre +2? Sempre +2. Certo? Então esses aqui são fundamentais para vocês já saberem de cara. Certo? Até mesmo nas próximas questões, nos exercícios, na matéria que vai vir à frente. Na semana que vem nós já vamos começar a falar de funções inorgânicas, sal, ácido, base, óxidos. Então nós vamos continuar inteirados dentro desse conteúdo de número de oxidação. Por exemplo, sais e ácidos oxigenados que apresentam oxigênio, para você determinar a nomenclatura daquele composto, você precisa saber o número de oxidação do elemento central, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês já terem noção disso. Beleza. NOx variável. Primeiro, oxigênio. Na maior parte dos compostos, o oxigênio apresenta um NOx de -2. Vê se vocês conseguem compreender por que esse -2. Menos significa dizer que ele ganhou. Primeira coisa, onde está o oxigênio na tabela periódica? O oxigênio está no grupo 16, família 6A. Se está na família 6A, significa dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência, para ele completar o octeto dele, o octeto chega a 8. Ele tem 6. Para chegar a 8, ele precisa ganhar ou perder? Ele vai precisar ganhar.
Se ele ganha, sinal negativo. Ganhar quantos? Estou com 6, quero chegar a 8, preciso ganhar 2. Então, na maior parte dos casos, o oxigênio vai apresentar um NOx de menos 2. Tranquilo? Beleza? Ele também pode apresentar o NOx mais 2. Olha só. 2 também, mas só com um sinal positivo. Quando que ele vai apresentar o NOx de mais 2? Quando ele estiver ligado ao flúor, que é um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, o oxigênio, quando ele está na presença do flúor, que é mais eletronegativo do que ele vai apresentar o NOx de mais 2. Tomem bem, bastante cuidado com isso. Outro caso aqui bem especial. O oxigênio ele pode apresentar o NOx também de menos 1 em peróxidos. Beleza, olha aqui um exemplo do peróxido. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Como que você vai identificar um peróxido? Primeiro, o mais conhecido, peróxido de hidrogênio, peróxido inorgânico, certo? Porque também há peróxidos orgânicos. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Outros tipos de peróxidos podem ser formados com metais da família 1A, ou seja, metais alcalinos, em que você sempre vai ter essa representação aqui, ó, M2O2. Quando esse metal aqui for um metal da família 1A. Por exemplo, Na2O2, K2O2 e por aí vai, certo? Nesses casos eu tenho peróxido. E do peróxido, o número de oxidação do oxigênio, ele sempre valerá menos 1. Ah, Vitor, H2O2, 2 e 2, eu posso simplificar e dizer que isso aqui é HO? Não. O peróxido eu preciso obrigatoriamente deixar essa notação H2O2, Na2O2, 2, 2, certo? Eu não posso fazer aquela simplificação que vocês já estão acostumados quando ocorre e tudo mais, certo? Não no peróxido. Alguém, Suelen? Não? Tranquilo? Como é que tá? $34? Ah, tá. Beleza. Foi, galera? Tranquilo, então? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu sei que não dá para enxergar, então eu vou... Você tira a foto daqui, só. Eu vou fazer o seguinte. Essa parte do halogênio ali, eu vou escrever nessa parte aqui que está melhor para vocês enxergarem.
Aqui, galera, outro caso. Halogênios. Na maior parte dos casos, dos compostos, os halogênios, o que são halogênios? Grupo 17, família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo. Beleza. Então, na maior parte dos casos, dos compostos, o NOx desses elementos vai ser quanto? Menos 1. Menos porque tendem a ganhar. 1 porque tendem a ganhar 1 elétron. Beleza. Porém, esses caras eles vão apresentar um NOx variável, ou seja, não vai ser necessariamente menos 1, quando esse composto for o quê? Oxigenado. Quando nesse composto tiver a presença de quem? Do oxigênio. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Olha só, HCl. Vamos comigo. Olha só, eu já sei que o cloro ele é um halogênio, grupo 17. Não tem oxigênio aqui. Se não tem oxigênio aqui, eu já sei que o NOx dele vai ser quanto? Menos 1. Essa substância, ela é neutra. Como assim neutra? Não possui carga. Não tenho nenhuma carga aqui, tá vendo? Nenhum desses três aqui. Não possui nenhuma carga, né, externa a eles. Se eles são substâncias neutras, eu sei que o somatório daquelas cargas individuais tem que dar quanto? 0. Se esse cara aqui é menos 1, o hidrogênio só pode ser quanto? Mais 1. Certo? O hidrogênio também. Ele tem o NOx de mais 1. Quando que ele não vai possuir o NOx de mais 1? Quando ele estiver ligado a um metal. Quando ele estiver ligado a um metal, não é só ele, um metal alcalino terroso, aí o NOx dele vai ser menos 1. Na maior parte dos casos, o hidrogênio também tem o NOx de mais 1. Então, olha só que interessante. Mais 1 com menos 1, 0. Certo? Tranquilo? Bem fácil. Agora vamos para esse cara aqui. Olha só, o oxigênio. Eu já sei que o NOx do oxigênio vai ser quanto? Menos 2. NOx do hidrogênio, eu também já sei que vale quanto? Mais 1. O cloro que eu não sei. Por que eu não sei? Ah, aqui eu disse que era menos 1. Por que aqui eu não sei? Porque aqui nesse caso, o cloro possui quem? Oxigênio. Ou seja, eu tenho um composto que é oxigenado. Então eu não posso dizer que esse NOx aqui vai valer menos 1 também. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? Continha. Qual é a conta que eu vou fazer aqui? O somatório de todos esses caras aqui tem que ser igual a 0. Então vamos lá. 1 mais x menos 2. Reparem, todos esses átomos aqui, eles estão na proporção de um átomo só. Se tivesse, por exemplo, um 2 aqui, eu teria que fazer o quê? Menos 2 vezes 2, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Igual a 0. Certo? Tranquilo isso? Foi? Vamos fazer essa conta aqui agora. 1 com menos 2 dá menos 1. X menos 1 igual a 0. Vou deixar o x sozinho, vou passar o menos 1 para o outro lado. X, então, é igual a mais 1. Certo? Tranquilo? Então, eu acabo de descobrir que o NOx do cloro aqui vai ser um NOx de mais 1. Tranquilo? Beleza? Olha só que interessante. Esse cara aqui é o que nós chamamos de hipoclorito. Certo? Ácido hipoclorito, não, perdão. Isso aqui é o ácido hipocloroso. Esse ácido aqui, ele é formado a partir do momento que você coloca o sal, hipoclorito, em água, certo? O sal hipoclorito é o que você compra em garrafa PET para lavar banheiro e tudo mais, para poder ter alguma ação desinfetante, certo? Por que você utiliza isso na lavagem de banheiro
ou de qualquer outra coisa que você precise, né, ter um decaimento da carga viral, bacteriana, de micro-organismos. Porque, olha só que interessante, o cloro ele é um elemento muito eletronegativo, então ele tende a ganhar, sempre ganhar. Mas quando ele está fazendo uma ligação com o oxigênio, olha o NOx dele, +1. Ele está perdendo elétrons. Por quê? Porque ele está fazendo uma ligação química com alguém que tende a puxar mais elétrons. Então esse cara aqui ele fica muito ávido por elétrons. Então significa dizer que a partir do momento que ele entra em contato com outras substâncias, ele vai tender a puxar elétrons, certo? Ele vai tender a roubar elétrons daquilo que ele está em contato. Então quando você coloca água sanitária dentro, enfim, em alguma superfície, para lavar o banheiro, para lavar a cozinha, para lavar qualquer coisa do tipo, você está decaindo com a carga viral, bacteriana. Por quê? Porque esse cara, ele consegue oxidar a parede celular, o envoltório, né, capsular daquele micro-organismo, certo? Então por isso que ele é um agente oxidante. Por isso que você lava as coisas com cloro, água sanitária. Beleza? Outra coisa aqui. Outro exemplo. Vamos determinar o NOx do manganês aqui no permanganato. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar quem a gente já sabe. Potássio. Potássio está no grupo 1, família 1A. Então eu já sei, família 1A, que eu sei que o NOx deles vale quanto? +1. Oxigênio. Eu já sei que vale quanto? -2. Manganês. Não sei. O que eu faço agora? Conta. Vamos comigo. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, X. -2 vezes 4, -8. Tudo isso dando 0. 1 com -8, -7. Então vai ficar o quê? X menos 7 igual a 0. Certo? Quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Ou seja, x igual a +7. Beleza? Tranquilo? Então eu consigo dizer que o número de oxidação do manganês aqui vale +7. Tranquilo? Mesma coisa. Catapora. Você está com catapora, criança, né? Quando fica catapora e tudo mais, o que o médico recomenda? Dar banho com permanganato de potássio. Olha só, por quê? Olha o NOx do manganês aqui, +7. É o NOx máximo que um elemento químico pode obter. Então esse elemento aqui, ele está muito ávido por elétrons. Então a partir do momento que você faz uma solução aquosa de permanganato de potássio, aquela solução que possui manganês com aquele número de oxidação ali, que ávido por elétrons, vai ter a capacidade de roubar elétrons de outras substâncias que estiverem em contato. Que substâncias são essas? Carga viral, que no caso, né, é o que acomete a catapora. Tranquilo? Beleza? Por isso que você toma banho com permanganato de potássio. Já viram permanganato de potássio? Fica um roxo assim bem forte, nem um rosáceo não, é um roxo mesmo, muito, muito, muito forte, bem escuro, certo? Exatamente por isso, porque esse cara, ele tem a capacidade de oxidar a carga viral, beleza? Outra coisa também bem interessante, agora, reações de oxirredução. O que é uma oxidação? Isso que vocês não podem esquecer. Oxidação é quando eu tenho o quê? A perda de densidade eletrônica. O que é perda de densidade eletrônica? Quando você tem o quê? A perda de elétrons. Densidade eletrônica, elétrons. Quando um átomo ele perde elétrons, né, ou um átomo, uma substância, ela perde elétrons, significa dizer que ela sofreu uma oxidação, certo? Quando eu tenho um ganho de densidade eletrônica, ou seja, quando eu tenho um ganho de elétrons por um átomo ou por uma substância, eu digo que ocorreu uma redução. Não esqueça, quando ganha, reduz. Quando perde, oxida. Certo? Isso é muito importante vocês saberem e diferenciarem. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Seguinte, ferro
em presença de oxigênio, formando o óxido de ferro. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Vamos determinar o NOx de todo mundo que está aqui. Primeiro, ferro, substância simples. Número de oxidação, 0. Oxigênio, substância simples. Número de oxidação, 0. Tranquilo? Beleza? Vamos agora determinar o NOx desse cara que está aqui. Vou fazer aqui no cantinho. Não precisa não, vou fazer aqui mesmo. Olha só. Oxigênio, menos 2. Ferro, não sei. Vamos fazer aqui. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Isso aqui igual a 0. Certo? Beleza? Então, 2x igual a 6. X igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, eu consigo dizer que o NOx do ferro aqui vale mais 3. Certo? Tranquilo? Então, olha só que interessante. O ferro estava com 0. O ferro estava com NOx 0. Aí olha só o que aconteceu. Após a reação, o NOx dele foi para quanto? Mais 3. Mais significa dizer que ele ganhou ou perdeu? Perdeu. Perdeu quantos? 3. Então eu posso dizer que o ferro, se perdeu, o que aconteceu com ele? Ele oxidou. Ocorreu um processo de oxidação. Certo? Tranquilo? Vamos ver outro caso. Oxigênio, 0. Do outro lado, menos 2. Carga negativa. Significa dizer que ele ganhou ou perdeu? Significa dizer que ele ganhou. Quando fica negativo é porque está ganhando elétrons. Ganho de elétrons de densidade eletrônica, eu tenho uma redução. Então eu posso dizer que o oxigênio sofreu uma redução. Beleza? Tranquilo? Foi? Não entendi nada. Qual parte? Essa daqui? Olha só. Essa daqui, né? Vamos lá. Ferro. Número de oxidação. Aqui, Guilherme. De novo. Determinei o NOx de todos os elementos que estão aqui, de todos os átomos, né? Ferro aqui 0. Substância simples 0. Oxigênio, substância simples 0. O ferro aqui vai possuir o NOx de mais 3. O oxigênio de menos 2. O oxigênio eu já sei que é menos 2. Para determinar o do ferro, o que eu fiz? Chamei de x. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Igual a 0. Fiz essa conta. Acabei de determinar que o NOx do ferro vale mais 3. Aqui o ferro tem o NOx de 0. Após a reação, o NOx dele foi para quanto? Mais 3. Se foi de 0 para mais 3, significa dizer que ele perdeu. Quando você aumenta o número de NOx, significa dizer que você está perdendo elétrons. Quando você diminui, significa dizer que você está ganhando. Não esqueçam. Positivo perde. Negativo ganha. Certo? Então, se ele for de 0 para mais 3, significa dizer que ele perdeu. Se ele perdeu elétrons, o que aconteceu com ele? Ocorreu uma oxidação. Certo? O oxigênio estava com 0. Foi para menos 2. Menos ganha. Ganho de elétrons, eu tenho uma redução. Certo? Beleza? Mais alguém sabe? Oi? Aqui? Oxidação. Vou passar mais um exemplo.
Posso pagar aqui, senhor? Vamos lá. Fazer um exemplozinho aqui. Mais um. Na seguinte equação, indique o que se pede. Tenho aqui uma equação, né, que é a reação do zinco com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco mais gás hidrogênio. Beleza. Olha só como é que é fácil. O NOx de cada elemento. Vamos lá. Zinco, substância simples. NOx vale quanto? 0. Todo mundo já sabe. Substância simples, NOx sempre igual a 0. HCl, NOx do cloro, não tem oxigênio, menos 1. NOx do hidrogênio, a gente já sabe que vale quanto? Mais 1. Mais 1 com menos 1, 0, tudo ok. Próximo. A gente já sabe que o NOx do cloro é menos 1 quando não tem oxigênio. Menos 1 com 2, menos 2. Menos 2 para dar 0, bateu com o que nós já sabemos do NOx do zinco sendo mais 2. Hidrogênio, gás hidrogênio, substância simples. Mais uma vez, uma substância simples tendo NOx nulo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então a letra A já foi. Determinei o NOx de todos esses elementos químicos aqui. O que eu preciso agora? Seguinte, a sua variação. Zinco,
aqui estava com 0. Aqui ele aparece com quanto? Com mais 2. Então, eu já sei que, olha só, de 0 para mais 2, mais vocês já sabem que o quê? Perdeu. Perda é o quê? Oxidação. Então, eu já sei que aqui ocorreu uma oxidação. E variou em quanto? Estava em 0, foi para 2, variou 2. Certo? Próximo. Hidrogênio. Hidrogênio estava com mais 1 aqui, foi para 0. Olha, mais 1 para 0 decaiu. Se o NOx caiu, significa dizer que ele ganhou elétrons. Ganho de elétrons significa dizer que ocorre uma redução. Então eu posso claramente dizer que aqui no caso do hidrogênio ocorreu uma redução. Ou seja, a sua variação foi de quanto? Estava em mais 1, foi para 0, variou 1. Beleza? Cloro, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Ocorreu alguma coisa? Oxidou, reduziu? Não, ficou estável. Certo? Tranquilo? Então a letra A nós já fizemos, a letra B também já fizemos. Olha só que interessante agora. Eu já sei o seguinte, eu já sei que esse cara aqui oxidou e esse cara aqui reduziu, certo? Mas olha só, esse cara oxidou, ele perdeu. Mas quando você perde um elétron, você está fazendo com que alguém ganhe. Esse elétron ele não sai e fica solto no espaço. Vai ter uma outra substância que vai ser aceptora, ou seja, vai aceitar esse elétron. E quem é essa substância? O HCl, que reduz. Então concorda comigo que esse cara aqui que sofreu oxidação, ele foi o responsável por fazer com que esse cara reduzisse? De novo, ele perdeu. Se ele perdeu, ele fez esse aqui ganhar. Se ele fez esse aqui ganhar, esse cara foi responsável por esse cara aqui reduzir. Então eu posso dizer que esse cara aqui foi responsável pela redução desse. Então eu posso dizer que esse cara é o meu agente redutor. Certo? Então o meu agente redutor é quem é o responsável por fazer a outra substância reduzir. Olha só que interessante. O zinco é o agente redutor. Mas o zinco o quê? Oxidou. Ele perdeu. Ele perdeu e fez com que uma outra substância, uma outra espécie, fosse capaz de receber. Certo? Tranquilo? Beleza? Não confundam isso, tá? O cara que oxida, ele é o agente redutor. Certo? Se esse cara aqui ganhou, agora vamos para o próximo. Se esse cara aqui ganhou... Desculpa, gente. Se esse cara aqui ganhou, é porque ele foi responsável por fazer alguém perder. Então concorda comigo que esse cara aqui é o responsável pela perda de elétrons do zinco? Foi ele que fez o zinco perder elétrons. Foi ele que fez o zinco oxidar. Se foi ele o responsável por fazer o zinco oxidar, eu digo que ele é o agente o quê? Oxidante. Então eu já sei que o meu agente oxidante vai ser o HCl. Olha só que interessante. O HCl é o responsável por fazer com que o zinco oxide. Por quê? Porque ele ganha elétrons. Ele ganha elétrons que eram de quem? Do zinco. Certo? Tranquilo isso? Não confundam isso, tá? Depois nós voltamos a falar sobre isso lá na segunda parte do curso, quando entrarmos em físico-química, quando a gente for estudar a parte de eletroquímica, eletrólise e pilhas, tá? Que voltaremos a falar de processos de oxirredução. Tranquilo? Beleza? Então, é isso. Galera, a matéria de inox é isso daqui. Saber determinar e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante.
Vou fazer um exemplo que está na lista. Eu já mandei o PDF da lista para vocês. Vocês já possuem. Fazer 2 exemplos aqui da lista, porque algumas pessoas podem ficar com dúvida em um determinado momento. Seguinte, lista que eu já mandei para vocês. Vou fazer a número 1, deixa eu ver aqui. Letra B. 1B. ClO4 menos. Gente, vamos fazer esse exemplo aqui. Olha só, eu quero saber o NOx desses elementos químicos aqui. Beleza. Estão vendo que tem um sinal negativo aqui? Isso daqui significa dizer o quê? Que eu tenho um íon. Então significa dizer que essa substância aqui, que essa espécie, ela já possui uma carga. Uma carga de quanto? De -1. Então prestem bem atenção no que vocês devem fazer a partir do momento que vocês encontram isso daqui. Eu quero saber o NOx do cloro, eu quero saber o NOx do oxigênio. Eu vou extrair isso daqui sem a carga. Melhor, vou desenhar essa carga mais aqui em cima. Eu sei que o NOx do oxigênio vale quanto? -2. O NOx do cloro, eu não sei. Chamei de X. A mesma coisa que nós já estávamos fazendo. Fala, Sônia. A Ana Queiroz perguntou, mas não foi só o hidrogênio que reduziu? Não foi o quê? Só o hidrogênio que reduziu. Aqui? É. Então, foi só o hidrogênio que reduziu. Mas aí você não pode dizer, Ana, pergunta interessante. Ela perguntou, mas não foi só o hidrogênio que reduziu? Sim, foi só o oxigênio que reduziu. Mas só que a substância, quando você indica o agente redutor, o agente oxidante, você não coloca um elemento químico, você coloca a substância. Isso é muito importante. Então, mesmo só o oxigênio tendo obtido a redução, a substância redutora foi o HCl, foi o ácido clorídrico, certo? É a substância. Agente oxidante e agente redutor são substâncias. A substância redutora aqui foi o zinco, certo? Zinco metálico. A substância oxidante aqui foi o HCl. O HCl é o agente oxidante, certo? Beleza? Então, voltando para cá. Cloro X, porque eu não sei quanto é que vale. É o halogênio, mas está com oxigênio junto, então eu não sei quanto que vale, tem que chamar de X. Oxigênio -2. Vamos lá. X vezes 1, X. -2 vezes 4, -8. Igual. Nos outros casos, quando tinha uma substância neutra, eu botava igual a 0. Qual é a diferença nesses casos aqui? Eu não vou botar 0 aqui, porque eu já sei que essa substância, o NOx desses elementos aqui, tem uma carga total que vale quanto? -1. Então eu vou dizer que isso aqui tudo vale quanto? -1. Agora acabou. X igual a -1 mais 8. X igual a mais 7. Acabou. Certo? Esse era um exemplo interessante que eu tenho certeza que vocês iriam ficar com dúvida aí no desenvolver da questão. Beleza? Então não esqueçam. Quando a substância já possui uma carga, você faz normalmente o que a gente já sabe fazer, mas só que aqui no sinal, após o sinal de igual, eu não vou botar 0. Eu vou botar o sinal da carga. Ah, se aqui fosse -2, eu ia fazer a mesma coisa, mas só que aqui eu ia colocar igual a -2. Tá? Faço a conta e acabou. Certo? Vou fazer mais uma questão também da lista. Acho que é a questão 19. Uma questão do ITA. Então, olha só o que ele fala. Questão 19.
Dada as substâncias abaixo, em qual delas o número de oxidação do manganês é máximo? Então olha só o que ele me dá. Vamos fazer todas essas aqui. MnO2. Aí o 2 é só o manganês. O 3, MnSO4, sulfato de manganês 2. Depois, vou fazer mais para cá. O 4 é o K2, MnO4. E o 5 é o KMnO4. Vamos fazer o NOx de todos esses. Primeiro, NOx do oxigênio, menos 2. NOx do manganês, X. Certo? Gente, já dá até para fazer de cabeça. Substância neutra, tem que dar 0. Menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 para chegar a 0, falta quanto? Falta 4. Então eu já sei que esse cara aqui vale quanto? 4. Certo? Tranquilo? Ninguém ficou com dúvida nisso aqui não, né? Tendo dúvida é só fazer a conta. Seria a mesma coisa fazer isso daqui. X menos 4 igual a 0. X igual a mais 4. Certo? Tranquilo? Nesse caso aqui, substância simples. O NOx vale quanto aqui? 0. Próximo, sulfato de manganês. Vamos fazer agora aqui o NOx desse cara. Primeira coisa, o sulfato, você já sabe que é uma substância que tem o NOx de quanto? De menos 2. Certo? O NOx do sulfato é menos 2. Se aqui, né, eu tenho um sulfato e um manganês só, para isso daqui dar 0, eu já sei que o manganês aqui vale quanto? Mais 2. Certo? Tranquilo? Beleza? Então eu já sei que o NOx aqui nesse caso, o manganês possui NOx de mais 2. Sulfato, precisa saber? Precisa. Mais pra frente vocês já vão entender por que eu coloquei esse menos 2 aqui no sulfato. Certo? Certo? O sulfato, esse SO4 aqui, sempre vai ter uma carga de menos 2. Sempre. Nas próximas aulas vocês vão entender o porquê. Porque vem do ácido sulfúrico e tudo mais. Beleza. Próximo. Vamos lá. Potássio, família 1A. Eu já sei que o NOx fixo de mais 1. Oxigênio, menos 2. Manganês, não sei. 1 vezes 2, 2. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 4, menos 8. Igual a 0, porque não tem carga. 2 com menos 8, menos 6. X menos 6 igual a 0. X igual a mais 6. Mais 6 aqui. Próximo. Oxigênio, menos 2, que a gente já sabe. Potássio, mais 1. Manganês, X. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 4, menos 8. Tudo isso igual a 0. 1 com menos 8, menos 7. X igual a mais 7. Então eu já sei que esse cara aqui é mais 7. Na questão ele pergunta qual desses aqui o manganês vai apresentar o número de oxidação máximo. 4, 0, 2, 6, 7. Resposta certa só pode ser a de número 5. Certo? Galera, as questões da lista são basicamente girando em torno disso.
Você determinar o número de NOx de um elemento na substância X, na substância Y, ver quem oxidou, ver quem reduziu. Fala, Sueli. A Milena perguntou se você pode fazer a conta do 3. Quem perguntou? Milena. Milena? Não entendi. Qual Milena? Santana. Perguntou se? Pode fazer a conta do 3. Então, Milena, a do 3 eu não fiz nenhuma conta. O que você precisa saber? Eu já vou adiantar aqui uma coisa. Você precisa saber o seguinte: o NOx do enxofre no sulfato é mais 6. Porque é um sulfato. Isso a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, certo? Você já sabe que o NOx do enxofre no sulfato é mais 6. A do oxigênio é menos 2, que a gente já conhece. Chamei de X a do manganês. Vê se fica mais fácil agora. X vezes 1, X. 6 vezes 1, 6. Menos 2 vezes 4, menos 8. Tudo isso igual a 0. X mais 6 com menos 8, menos 2 igual a 0. X igual a mais 2. Mais 2. Certo? Nessa questão aqui, complica porque você precisaria saber que o sulfato ele tem um NOx, né? O total desse SO4 aqui é menos 2, que o enxofre tem um NOx de mais 6, certo? Isso daqui é o que pega mais um pouquinho, mas é a matéria que nós vamos ver nas próximas aulas, já dentro de sais e ácidos, beleza? Tranquilo? De resto é isso, galera. Então, na lista, não deixem de fazer. Tem várias questões para determinar o NOx, para dizer quem oxidou, quem reduziu. Acho que de agente oxidante ou redutor, acho que só tem uma questão só, até porque isso é matéria mais à frente e matéria tranquila. Vocês precisam saber determinar o NOx, fazer exatamente isso aqui que eu fiz, porque nas próximas aulas, o próximo conteúdo já é um conteúdo um pouco mais pesado. Na próxima aula nós vamos falar de ácido, base, óxidos e sais. Vamos começar, obviamente, com calma, começando com ácidos. E para dar um nome, a gente vai continuar voltando a falar de NOx, certo? Beleza? Outra coisa importante, amanhã não tem aula, porque é feriado, o prédio não abre, não tem como vir dar aula. Então a aula de física, que seria amanhã, no caso, que é a que resta, que falta, vai ser na segunda-feira de manhã, certo? Então no domingo eu confirmo com vocês o horário, mas possivelmente já podem se planejar segunda-feira às 11 horas, certo? E depois história e tudo mais. Mas a aula de física que teria que ter essa semana deve ser na segunda-feira. Devo marcar uma outra aula de química também na semana que vem. Semana que vem devemos ter mais uma aula de química, até porque não tivemos na semana passada. E é isso, tá? Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me mandar. Não deixem de fazer essa lista. É uma lista curta, bem tranquila, bem fácil. Tendo dúvida, não conseguiu fazer? Manda mensagem. Um beijo e até segunda.